Olá, inovadoras e inovadores, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um episódio do ImpulsoCast, um espaço onde a inovação ganha voz e inspira ação. Aqui a gente acredita no poder das conexões entre negócios, pessoas e comunidades. Você vai mergulhar em histórias, jornadas, lições aprendidas que inspiram e transformam a realidade. E hoje nós temos aqui para vocês se prepararem, para se conectarem com as suas próprias jornadas, as suas próprias histórias. Estamos aqui nesse ImpulsoCast, no episódio de hoje, com o Adriano Fialho. Adriano, por gentileza, eu quero que você se apresente a todo o nosso público e traga um pouco dessa sua trajetória conosco aqui. Primeiro, muito prazer pelo convite, parabéns aí pelo evento em si. Então, meu nome é Adriano Fialho, eu sou diretor de tecnologia, famoso CTO. Tecnologia. Da Agilize Contabilidade. É uma startup que, na verdade, já tem no mercado 13 anos de história. Hoje a gente atende o Brasil inteiro. Deve contar um pouco dessa história aí, dessa jornada e ajudar os empreendedores que estão nos ouvindo. Olha aí, então o Adriano ele veio aqui já trazendo essa perspectiva de contabilidade, é isso? Isso. A Agilize é uma empresa de contabilidade. Ela Nasce nasce como uma empresa de contabilidade e ela permanece dessa maneira ou ela foi alguma coisa antes e houve uma retomada de decisão aí? Ela já nasceu como uma empresa de contabilidade, porém com uma veia tecnológica. Então a gente iniciou ali com um investimento alto em tecnologia, onde a gente automatizou processos contábeis. Então processos que antigamente demoravam uma semana, 10 dias para serem feitos, hoje a gente faz com robôs que executam os processos em questão de minutos. Peraí, calma. A gente está falando de processos contábeis que demandavam ali uma semana, 10 dias, enfim, dias para serem executados. E aí, com a atuação tecnológica de robôs, minutos, isso se resolve. Exatamente. Tá, e a gente libera os nossos contadores para algo mais cognitivo, né? Para tarefas cognitivas, consultoria especializadas para nossos clientes. Mas o trabalho braçal é feito basicamente com tecnologia. Caramba, então a gente tem aqui, eu acredito, isso abre um grande sorriso, especialmente para quem trabalha com contabilidade. Acho que o sorriso é garantido, né? De pensar que, olha, essa parte aqui que é um pouco mais, que demanda um pouco mais de burocratização do próprio processo, que demanda um pouco mais de atenção às vezes, né? Já vou poder abdicar um pouco e deixar na mão da tecnologia. Manual, repetitivo, sabe? Que a gente passa ali horas de pessoas apertando o botão e botando dados em sistemas governamentais. Sim. E aí a gente conseguiu levar a tecnologia, aí robôs fazem esse trabalho, como eu falei, aí os humanos passam mais para a parte cognitiva e supervisionamento desses robôs. Adriano, me diga uma coisa que eu fiquei curioso. A Agilize já nasce com essa visão tecnológica dentro do seu core business ali. Já é, de fato, dentro do core não, né? Já é o core business ter a veia tecnológica nesse trabalho com a contabilidade. É uma área tradicionalmente muito analógica, né, no Brasil. Eu falo do ponto de vista analógico, não que não utilize os recursos, mas ainda tem alguns processos que demandam, né, e é o que você trouxe agora, que a Agilize, eu acho que o nome já traduz tudo, né? Acho que o foco é esse. Mas o mercado da contabilidade nessa vertente tecnológica, vocês foram pioneiros? Como é que isso surgiu quanto ideia? Bacana. Qual foi o olhar? Excelente pergunta, porque de fato nós fomos pioneiros, fomos os primeiros do país a nomear a contabilidade online. Olha, né? Antigamente você procurava no Google, não encontrava o termo. A gente tinha que procurar o contador e ir fisicamente em algum lugar. Então foi uma ideia que surgiu de um contador. Eu tinha uma empresa de tecnologia, nos juntamos e falamos, é possível fazer o que você está sonhando. Quando junta a fome com a vontade de comer e aí vai longe, né? Muito bom. Então, como é que foi essa história? Assim, em termos de cronologia, há quanto tempo a Agilize está no mercado? De que maneira vocês se juntaram para poder formatar esse negócio? Bacana. A Agilize hoje tem 13 anos. Tá? Antes da Agilize, eu empreendo há 20. 20 e pouquinho. 20 eu parei de contar. 20 e alguns, né? Exato, 20 e alguns. E eu tinha uma empresa de tecnologia antes da Agilize. Chegou um grupo de investidores que queria montar uma holding aqui em Salvador, empreendedores da Bahia, e esse contador que tinha essa dor. Ele falou, eu tenho uma empresa de contabilidade, é tradicional, já tenho mais de 1.000 clientes, era uma das maiores na época de Salvador. Olha só. E ele falou, meu sonho é pegar isso daqui e colocar na internet.
Ele falava isso, mas ele não sabia exatamente o quê. Né? E aí a gente sentou numa mesa, nos conhecemos, rolou um match, assim, de quando você faz uma sociedade, quase um casamento. Isso, né? Porque você tem que conciliar alguns interesses, né? Algumas proposições que vocês vão fazer, então tudo tem que ser muito bem conversado, de fato, né? Então isso é importante, ter essa conexão, esse match. E para além disso, nós, da Apmente, que era a minha empresa de tecnologia, sofríamos com a contabilidade. Então era uma dor latente de quem estava na mesa. Todos da mesa sofriam com contabilidade. Coisa do tipo, eu mandava um e-mail para meu contador, naquela época era muito e-mail. Mandava e-mail para meu contador com uma dúvida. Ele demorava ali uma semana para responder. Respondia, não era exatamente o que eu tinha perguntado. Demorava mais uma semana. 15 dias eu tinha uma resposta. Para ter a resposta, né? E que poderia nem ser satisfatória e demandar mais um outro ciclo desse, né? Então era uma dor latente, assim, dos empreendedores que estavam na mesa. A gente falou, vamos... Do jeito que tá, não dá mais. Não dá. Vamos mudar isso aqui. É um projeto promissor, a gente acredita muito nisso. Com a tecnologia que a gente conhece, a gente é capaz de automatizar esses processos, então vamos nos juntar e criar a Agilize. Foi assim que nasceu. Isso, gente. Eu acredito que essa parte da dor, de ter trazido a dor, né? Há dores que são benéficas nesse sentido, né? Dor de mercado é uma dor que nos ajuda a tomar uma decisão, a direcionar um pouco mais como a gente pode conduzir melhor todos esses processos, né? E aí eu vejo que você trouxe, era uma dor tanto sua, quanto do contador, quanto de várias outras empresas que eu acredito que vocês já tinham mapeado ali, né? Esse entendimento inicial. Então, como é que vocês, a partir de então, começaram a gerenciar, porque aí tem um desafio também tecnológico, e aí acredito que é organizar o time para que, de maneira escalável, a gente consiga trabalhar e ter consistência e entregar valor nessa jornada. É bacana essa pergunta, essa jornada, porque a gente fala aí, como eu falei, 13 anos de empresa, a gente passou por diversos estágios. Então, aquele comecinho ali, a gente tinha 4 desenvolvedores, que era da empresa que eu tinha, junto com outros sócios. Os 4 eram sócios. A gente não tinha um papel de CTO, era hands-on. A gente precisava meter mão na massa e entregar todo mundo e validar faz modelo de negócio. Né? Então, aos poucos, a gente foi tendo a necessidade de partir para algo mais gerencial e aumentar o time. Né? Então, no começo, hands-on, 4 pessoas, esquece ego, esquece CTO, não tem nada disso. É todo mundo ali, né? Chão da fábrica, varrer a empresa e vamos para cima. Né? E com o tempo, a gente foi construindo isso. Né? A empresa começou a ganhar escala. De fato, surgiram outros players no mercado que ajudaram bastante, inclusive, ao mercado conhecer o que era a contabilidade online. Porque antes só tinha gente remando. Né? Então, olha aí, os outros players acabaram ajudando bastante. Curioso isso, né? Da gente pensar como os demais players acabam não só ampliando o leque de possibilidades ali, mas vão trazendo visibilidade também para quem já está ali no pioneirismo e se consolidando com um pouco mais de consistência, né? Trazendo ali a experiência já, né? Eu acredito que boa parte desses demais players também se inspiraram um pouco, olharam para esse mercado, falou, opa, melhor a gente correr aqui, senão a Agilize vai tomar conta de tudo. E tá tomando. Foi um caso interessante, assim, se me permite, assim, logo quando a gente começou, né, o primeiro player concorrente, eu vou botar concorrente entre aspas, que, como eu falei, acabou ajudando no processo. Né? Quase um stakeholder mesmo ali, um parceiraço nessa jornada. E aí surgiu ali com um ano e pouquinho de Agilize já existir. E no começo, a gente entrava no site dos caras, pegava contrato e tinha nome Agilize, inclusive, bem copiado e colado. Assim. Isso é maravilhoso. Isso é só a prova de que, de fato, já estavam trilhando o caminho e, de fato, sendo, entre muitas aspas, copiado ali pelos concorrentes, né? Era um dos motivos, assim, que a gente parou para pensar e falou, a gente tá no caminho. É isso. Sabe? Assim, é bem provável que o negócio realmente tenha atração. Um outro caso interessante é quando a gente começou vou botar outras milhões de aspas aqui, a mexer um pouco com o mercado da contabilidade tradicional. Eu vou falar incomodar. Eu acho que é um termo interessante. E aí CRC e etc. Começaram a se aproximar mais para entender que movimento era esse que estava surgindo. Né? E aí a gente percebeu, o CRC tá de olho, é um órgão regulador, então muito provavelmente a gente está no caminho certo. Olha isso. E houve então, a partir dessa provocação, né, em termos de CRC, a conexão e houve um impulsionamento a partir desse olhar para a escala tecnológica em termos de código, em termos de estrutura de time, em termos de novas proposições, de processo de facilitação. Né? Acho que a Agilize
pretende trabalhar muito mais com facilitar, desburocratizar um pouco dos processos contábeis. E como é que isso, do ponto de vista regulatório, né, em termos de instituição, foi possível iniciar diálogos que facilitaram ou têm facilitado o caminho a partir de agora? Sim. Assim, nós recebemos visitas de órgãos como o CRC, Prefeitura Municipal. Então, a gente começou a se aproximar desses órgãos justamente para manter a regulação. Então, galera, a gente está aqui, por exemplo, nós colocávamos os em conformidade. Preço, exato. Colocávamos o preço no site e isso, de alguma forma, não era permitido. Tá? Então, a gente começou a estreitar e mostrar, é possível sim mostrar o preço, porque a gente sabe exatamente quem é o nosso público, o serviço que a gente presta, e aí a gente começou a criar esse caminho, tá? Trazendo os órgãos bem para perto da gente. CRC, Conselho Regional de Contabilidade. É isso, pessoal. Então, parceiraço também da Agilize em todo esse processo. Então, a gente observa que há um caminho pavimentado ali, tanto de identificação da dor, que era muito latente lá desde o início, e aí vocês seguem, então, com essa perspectiva, as perspectivas para 2026, 7, 8, 9, 30. Bacana. Como é que enxerga, como é que a Agilize tem, já no seu roadmap ali, a visão de como é que vai ser a contabilidade do futuro? Como é que se pensa isso? Antes eu vou pedir permissão para citar um caso. Fica à vontade. Como eu te falei, eu empreendo há 20 e poucos anos. E até 2011 eu não tinha a certeza se a Agilize era um negócio que eu queria ter. Porque eu queria impactar a vida de pessoas. Sim. E eu não tinha essa certeza. Aí a gente foi convidado para participar de um evento da Stone, que é um dos nossos investidores. A Maquininha Verde. E neste evento estava seu Sérgio, que era cliente da Stone. E também era cliente da Agilize, mas eu não sabia. E seu Sérgio começou a falar o quanto era importante para ele. Seu Sérgio tinha um mercadinho no andar de baixo, no térreo, e morava no andar de cima. E ele começou a falar o quanto era importante para ele pagar uma contabilidade mais barata. Para você ter ideia, antigamente se cobrava um salário mínimo, 2 salários mínimos, para um perfil de empresa bem simplificado. A Agilize nasceu cobrando R$99. Olha só. Então, um mega diferencial competitivo aí. Não cobrava 13º, algo que era uma prática comum no mercado também. E aí seu Sérgio citou o quanto essa diferença impactava a vida dele e da família dele. Ele morava com o filho, eram só eles dois. E eu falei, caramba, a Agilize é o negócio que eu queria ter. É isso, né? É isso, impacta muita gente. A gente precisa aumentar a capilaridade do negócio. Excelente. Então, desculpa, é porque realmente eu estou um pouco fascinado aqui com a trajetória da Agilize, porque pensar que se tornou um modelo viável, economicamente falando, né, e escalável especialmente, e com impacto direto mesmo na vida das pessoas, especialmente ali falando dessa história do seu Sérgio, né? Exatamente. E aí, falando de futuro, a gente já aumentou bastante o nosso market share. Hoje a gente tem mais de 30 mil clientes. E a gente fala, clientes, eu tô falando empresa, 2 sócios por empresa, pelo menos 60 mil pessoas ali que a gente atinge fora o ecossistema ao redor. Então a gente acabou de receber uma rodada de investimento de um fundo europeu, 60 milhões de reais para expandir a contabilidade. E para além disso, próximos passos, a gente está nascendo ali com o braço de uma fintech. Oferecer produtos financeiros para o nosso cliente, que tem tudo a ver com contabilidade, no final das contas. Sim. De alguma maneira, a gente vai ter que passar ali pelos relatórios contábeis, todo um processo que vai ter ali uma relação muito mais integrada com toda a dinâmica financeira também. E aí eu estou vendo aqui que você está já numa perspectiva mesmo de escala, com esse investimento aí bem interessante de 60 milhões. Quais são os principais desafios quando a gente está falando de construção de cultura de um time de tecnologia, né? Você está trazendo a contabilidade, esse contraste com a contabilidade tradicional, um incômodo que foi causado ali inicialmente, um incômodo positivo, que é um incômodo disruptivo, que traz aí um outro olhar, pensando em traduzir esses processos, facilitar muito mais a contabilidade. Mas como é que o time de tecnologia se prepara, se organiza para que tudo isso flua numa cadência ali, para não prejudicar o que já está consolidado e ter essa perspectiva de fato de avançar e expandir o negócio? Cara, quando a gente fala de cultura, para mim é o principal desafio. É manter a cultura, né, sem perder a nossa essência. Sim. E aí ela começa já, a formação desse time, ela começa exatamente na contratação. Né? É bem melhor, assim, a gente preza por fazer um processo seletivo bem aprofundado, sabe, com diversas etapas, para que a gente contrate certo. Eu prefiro contratar uma pessoa que tenha o viés cultural e pouca técnica, e a gente treina o técnico, né, do que contratar um puta técnico, um sênior, que de repente a gente descobre um desalinhamento cultural. Sim. Então, de fato, é um grande desafio.
manter a cultura, como eu falei, começa na contratação. Uhum. E aí passa pelo onboarding, trazer as pessoas para perto do time. A Agilize, ela tem uma cultura muito forte, não só de tecnologia, né? É uma cultura que permeia pela empresa inteira. Então a gente tem um canal de comunicação textual, por exemplo, que se você chegar e perguntar num canal sobre uma dúvida de contabilidade, vão aparecer 300 contadores respondendo. Sabe? Uma cultura muito colaborativa. Muito bom isso, assim, porque eu acredito fortemente que boa parte do desenvolvimento, seja em tecnologia, econômico, cultural, parte dessa coletividade, desse conhecimento, dessa inteligência que é coletiva, né? Da troca de experiências, da conexão entre as pessoas. De fato, a conversa, o diálogo, é ter o espaço disponível para poder sanar algumas dúvidas. Às vezes não é tão possível assim em alguns ambientes, tá? Então, ter isso aqui, a gente ter essa clareza que a Agilize tem esse lugar, esse espaço virtual ou até mesmo físico, né? De algumas interações que podem surgir, mas que facilita muito a relação entre os agentes dentro da própria Agilize, né? Acho que isso que traduz, então, para o público externo, quem está lá, o contador que está lidando diariamente ali com alguma questão, utiliza a ferramenta. É uma plataforma que a Agilize tem? É um aplicativo? O que a Agilize tem de ponto prático ali para as pessoas utilizarem? Bom, principal, a gente é amigo do cliente, independente de sistema, plataforma. A gente é muito próximo. A gente tem um projeto interno que a gente chama de contador mais próximo. Porque a gente entende a necessidade das empresas em ter ali a presença de um contador próximo do negócio, próximo dos sócios. Né? Mas, para além disso, falando de tecnologia, a gente tem, sim, uma plataforma online, tá? Que é um aplicativo que você acessa pelo navegador, que a partir dali você pode emitir notas fiscais, ter seus relatórios financeiros, gerenciar seu time de pessoas, RH e etc. Tá? Então, na verdade, são alguns sistemas que a gente disponibiliza para os nossos clientes através de uma plataforma web. Excelente ponto, Adriano. E é microempresa, empresa grande, atende a qual segmento de clientes? Nosso foco maior hoje é pequena e média empresa, tá? Mas a gente tem também no nosso portfólio grandes empresas, empresas lucro real, mas hoje nosso foco principal é PME. Entendi, muito bom. E esse olhar, quando a gente fala para PME, é bastante desafiador, especialmente quando a gente fala de Brasil, Bahia especificamente aqui, quando a gente está tratando do Impulso Fórum, desse contexto que a gente está trazendo um pouco mais de luz sobre o tema de empreendedorismo e inovação, e que algumas pessoas não se entendem, às vezes, empreendedoras, mesmo que já empreendam, né? Às vezes não conhecem as ferramentas que podem auxiliá-las a, inclusive, aumentar o faturamento, a estruturar e escalar o próprio negócio. Então, como é e se tem? E aí a pergunta que eu devolvo é a seguinte: há, dentro da perspectiva da Agilize, uma proposta, uma proposição de desburocratizar até mesmo o entendimento do que é o ambiente contábil? Porque eu confesso a você que, inicialmente, tive vários entraves para entender o que era um razonete, um relatório contábil, para onde ia, como servia e como é que funcionava isso na prática. A gente tenta abstrair essa complexidade, né? Essa chatice. Um pouquinho. Contabilidade é um negócio chato. Deixa a parte chata com a gente, a burocracia olha aí, com a tá gente. Vendo, pessoal? Então é isso. Pega a parte chatinha, aquela parte que a gente não quer lidar tanto assim, a Agilize que vai resolver esse negócio. Exato. Aí, né? Nosso slogan é a contabilidade do empreendedor brasileiro. Né? A gente está lado a lado com o empreendedor, facilitando ficar tranquilo, né? Assim, uma linguagem super direta e objetiva, clara, simples, sabe? A gente tenta evitar termos técnicos, a não ser que seja uma necessidade ali do cliente, mas a gente tenta, de fato, desburocratizar. A gente consegue. Desburocratizar a contabilidade, né? Facilitar a vida do cliente. E como você falou, tem esse pessoal que já empreende, mas nem sabe, às vezes, que é uma empresa, que é um empreendedor, né? Que é o eu empreendedor. E a gente está ali, tem muito cliente na nossa base, assim, muito cliente que a gente está ali do lado para apoiar, esclarecer, inclusive direcionar, né? Assim, quando a gente mostra indicadores de negócio, indicadores contábeis, no painel do cara, no painel da empresa, no painel... Visualizar as informações, tangibilizar. Decisão, né? Coisas que no dia a dia fica difícil para o empreendedor, para o empreendedor menorzinho, ter acesso a essas informações. Às vezes a pessoa está ali no operacional e não vai olhar para isso. A gente entrega aquilo ali mastigado para ele. Sim, entendi. Então, há essa perspectiva de facilitação mesmo, nesse entendimento, na visualização, ele já vai ter isso. Então, isso é muito importante. Acho que o Adriano traz aqui também uma perspectiva que é a seguinte: a gente precisa ver, a gente precisa ter a noção
e o conhecimento profundo do próprio negócio, né? As etapas que são responsáveis ali, desde da própria venda, do produto ou serviço, mas a gente vê o pós-venda, acompanhar toda essa dimensão contábil, fiscal e tudo que é operado ali também nos bastidores para que o negócio de fato se sustente, né? Uma ferramenta muito bacana que a gente oferece no nosso sistema, que é a previsibilidade de impostos, por exemplo, que era uma dor também que a gente tinha como empreendedor antes da Agilize. Então o cliente, emite uma nota fiscal, prestou um serviço, quanto é que eu vou pagar de imposto no mês que vem, daqui a 3 meses, daqui a 1 ano, a gente consegue dar essa previsibilidade. Aí o empreendedor começa a preparar o caixa dele, sabe que não pode ter que reservar aquele dinheiro para pagar aquele imposto. Exatamente, né? Então é organizar a casa, deixar tudo nos devidos lugares organizados para que a gente consiga fluir ali melhor em todo o fluxo de caixa e toda a dinâmica que realmente opera o negócio. Adriano, a gente já está encaminhando para o finalzinho. Caramba, eu queria que muito mais aqui a gente conversar mais um pouco, porque a gente acaba entendendo que não é um bicho de 7 cabeças, né? Sim. A contabilidade, por mais que tenha ali alguns termos e alguns processos que de fato não são tão acessíveis assim às pessoas, tende-se a quebrar um pouco essa barreira com o que eu estou entendendo aqui que a Agilize faz, né? Então, é tirar um pouco esse peso que a contabilidade tem em termos de como tradicionalmente era encarada e trazer uma leveza, uma outra perspectiva como ferramenta não somente técnica, mas também amiga desse empreendedor, né? Então, a gente falou aqui bastante de time, de cultura, de como você escalou isso de maneira conjunta, as próprias ferramentas, né, disponibilizadas ali pela própria Agilize, a previsibilidade, acho que foi um termo, inclusive, que é inerente a todo e qualquer empreendimento, ter previsibilidade sobre o que você opera, como você vai operar, é muito importante, é chave para o sucesso do negócio, né? Então, eu queria que você trouxesse aqui para a gente, então, um caso, uma história, um elemento, alguma dica, alguma sugestão para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, para entender, contabilidade, e aí? Para onde vou? Como vou? Com quem eu vou? Boa. Eu vou falar para a câmera agora, vou falar para você que está assistindo a gente. Conte com a Agilize. Assim, não é porque é minha empresa, tá? Não é porque a Agilize tem o tamanho que tem, a capilaridade que tem, mas eu empreendo há mais de 20 anos. Tá? E a Agilize era o parceiro que eu gostaria de ter tido no começo da minha vida empresarial. Tá? Toda empresa precisa de um contador. É fundamental ter um contador na empresa. E à medida que você consegue um contador que de fato é parceiro da sua empresa, que te cobra um valor justo para o seu negócio, que te fornece um atendimento humanizado, que está próximo do seu dia a dia, isso é um diferencial, assim, independente, de novo, não é porque eu sou sócio da Agilize, não é porque a Agilize é a empresa da gente, mas é de fato um parceiro que todo empreendedor precisa ter. Aquela história que eu contei ali do seu Sérgio, depois daquilo eu entendi que a Agilize precisava de capilaridade. É injusto para um empreendedor brasileiro, para o cenário nacional, não ter a Agilize como um parceiro. Então, eu começaria contratando a Agilize. Ele já trouxe ali o peixe assado pronto para ser comido. Adriano, muitíssimo obrigado por todo esse momento que a gente teve aqui. O ImpulseCast, mais um episódio do ImpulseCast se encerra agora. Se você curtiu, segue a gente nas redes sociais. Estamos disponíveis no YouTube, no Spotify e também nos acompanhe no Instagram, @ImpulseForum. Obrigado por estar com a gente e nos vemos no próximo episódio. Show. Valeu, Zé.